Neste momento, teremos início o painel Sim nas Políticas Públicas. E para compor este painel, temos a satisfação em convidar o secretário executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República, senhor Pedro Pontual. Convidamos o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal do Brasil, senhor Juliano Neves. Temos também a honra em convidar a diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, a senhora Camila Pintarelli. A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, senhora Ana Estela Haddad. Convidamos neste momento o secretário de Governo Digital, senhor Rogério Mascarenhas. E para moderar este painel, Sim nas Políticas Públicas, temos a satisfação de passar a palavra ao senhor Rogério Mascarenhas. Bem, boa tarde a todos e a todas, né? Durante a manhã de hoje, né, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do projeto, né, das integrações, depois um pouco da pauta federativa, até com o governador do Estado do Espírito Santo, também ouvindo um pouquinho do mercado, e eu me sinto aqui muito à vontade diante dos meus colegas que conduzem esse projeto aqui no âmbito do governo federal. Então, a CEFIC, né, é o instrumento de gestão, de governança de todo esse projeto, né? No dia de ontem, no dia de hoje, pela manhã, a gente teve a oportunidade de falar muito que isso aqui é uma construção coletiva. E os atores, né, que fazem esse projeto acontecer, eu tenho a satisfação aqui de receber, né, no palco comigo, para que a gente fale um pouquinho dessa gestão, um pouco desse desafio, um pouco de como é que cada órgão enxerga, né, as iniciativas e o que esse novo processo de identificação que a gente está, né, conduzindo dentro dessa pauta de cidadania, dentro dessa pauta que endereça segurança, que endereça questões fiscais, tributárias, de saúde, como é que está isso, né? Então, eu queria, inicialmente, assim, abrir falando, né, doutora Camila, né, um pouco da área, né, do Ministério da Justiça, como é que está sendo feito essa questão da integração, né, esse relacionamento que é fundamental com os órgãos estaduais de segurança e toda essa condução, como é que está sendo feito isso aí? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar todos aqui que estão nessa seleta mesa. É uma honra poder falar um pouquinho sobre a Carteira de Identificação Nacional nesse congresso tão prestigiado e tão necessário, né, para que a gente possa dar esse passo de cidadania efetivamente aqui no Brasil. Eu preparei uma breve apresentação, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública e o papel do Fundo Nacional de Segurança Pública na questão da identidade, na questão da segurança pública e, por que não dizer, na questão da cidadania. Tá? Então, eu trouxe, assim, esse tema, Rogério, ele às vezes não é muito conhecido ainda do público em geral. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem o Fundo Nacional de Segurança Pública, mas eu vou fazer uma breve introdução para que a gente tenha a noção exata da abrangência que o Fundo Nacional de Segurança tem hoje na nossa vida enquanto cidadão e qual é a relação dele com esse projeto da SIM. Então, trouxe aqui para vocês um esboço inicial do nosso orçamento para o ano de 2024. O orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública supera a casa dos 3 bilhões de reais para este ano. É um dos maiores fundos públicos do Brasil. E esse orçamento é subdividido em 3 grandes eixos. Primeiro, o eixo que a gente fala fundo a fundo, que são aquelas transferências obrigatórias que o Fundo Nacional de Segurança Pública faz para os estados e o Distrito Federal. Todos os anos, nós mandamos uma grande quantidade de dinheiro de forma obrigatória a todos os estados e Distrito Federal. Uma segunda parte, uma segunda frente desse grande orçamento é composto justamente por emendas parlamentares. Este ano, nós batemos o recorde de aporte de emenda parlamentar, Pedro, lá no Fundo Nacional de Segurança Pública, superando a casa do 1 bilhão de reais.
E um terceiro e último eixo é o eixo que a gente fala eixo Senasp, ou seja, eixo Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é justamente o eixo das políticas que nós executamos diretamente pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública, pessoal, é hoje o principal instrumento de investimento em segurança pública no Brasil. Só para ilustrar, Pedro, rapidamente, só com esse primeiro eixo que eu falei aqui, fundo a fundo, nós conseguimos custear investimentos que alguns estados jamais teriam acesso. Então, para vocês terem uma ideia, um estado específico do Nordeste, eu não vou citar aqui, o orçamento dele, Tesouro, só o orçamento deste estado é 4 vezes inferior ao valor que nós enviamos todos os anos via fundo a fundo para esse mesmo estado. Então, eu me pergunto como que a segurança pública desse mesmo estado sobreviveria sem o Fundo Nacional de Segurança Pública. Aqui eu trago um panorama geral para vocês verem e corroborarem a abrangência e a importância do fundo para a nossa sociedade, para nós enquanto cidadãos. Temos hoje, sob a nossa batuta, mais de 600 convênios em andamento só sobre segurança pública, num total de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Desses 666 convênios, 80 são contratos de obra, ou seja, nós também financiamos obras nos estados. Obra de delegacia para a mulher, obra de ampliação de policlínica para as forças de segurança, enfim, obras inúmeras. Fundo a fundo, aquela primeira parte que eu falei para vocês, que compõe o nosso orçamento. Só neste exercício de 2024, nós vamos mandar, estamos mandando na próxima semana, inclusive, 1 bilhão e 84 milhões de reais para os estados e Distrito Federal. Neste exercício, estou falando só de 2024, nós já concretizamos 290 milhões de reais em doações aos estados, municípios, Distrito Federal. O que são essas doações? São viaturas, são coletes, são equipamentos e aparelhagem para a segurança pública que nós, por esponte própria, lá no fundo, adquirimos e doamos aos entes federativos. E, para finalizar, além de toda essa parte financeira, nós também, lá no Fundo Nacional de Segurança Pública, titularizamos a maior plataforma de compras em segurança pública do Brasil, a chamada CompraSUSP. Está dentro do guarda-chuva do Fundo Nacional de Segurança Pública, e nós fazemos o que com o CompraSUSP? Nós gerenciamos atas de registro de preço em abrangência nacional para todos os entes federativos, ganhando economia em escala e atendendo melhor ao interesse público. Só em atas em andamento temos 5 bilhões e 100 milhões de reais. Fiz essas considerações iniciais para mostrar um pouco do trabalho que está sendo feito esse ano no Fundo Nacional de Segurança Pública, que culmina justamente com o tema que nós estamos tratando aqui, que é a Carteira de Identificação Nacional. Desde março, nós estamos imprimindo ao Fundo Nacional de Segurança Pública uma dinâmica de eficiência, de desburocratização e de aproximação com a cidadania. Nós não queremos enxergar o Fundo Nacional de Segurança Pública simplesmente como um instrumento para financiar as forças de segurança. Nós queremos que o fundo seja um instrumento para a promoção da cidadania, porque segurança pública, como nós vamos ver no finalzinho aqui da nossa fala hoje, segurança pública nada mais é do que cidadania. Então, desde abril, nós estamos empreendendo essas medidas de otimização. E uma das primeiras medidas que a gente fez foi simplesmente colocar todo mundo que recebe recurso fundo a fundo na mesma mesa. Isso pode parecer bobo, mas nada disso era feito antes. O que acontecia? A gente se comunicava com um estado aqui, outro estado acolá, sem unir esses esforços. Colocamos todos na chamada Rede Interfederativa do Fundo Nacional de Segurança Pública. Todos os meses, inclusive sexta-feira vamos ter uma reunião mais uma vez, todos os meses os pontos focais dos fundos que são destinatários dos nossos recursos sentam todos junto conosco para tirar dúvidas em escala, para fazer encaminhamentos, para tratar de temas de segurança pública, e só com essa iniciativa nós conseguimos, de março até agosto desse ano, executar pelo Fundo Nacional de Segurança Pública tudo o que foi executado em 2023 e mais que o dobro da soma do que foi executado em 2019 e 2020. É uma iniciativa boba, mas o diálogo tem um poder transformador, e isso se reverte em política pública para a segurança. Mais do que isso, em 16 de maio de 2024, e aqui a gente vai começar a entrar no tema que nos interessa,
nós editamos, o ministro Lewandowski editou a portaria 685, de 2024, lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que previu, de maneira expressa, o financiamento da Carteira de Identidade Nacional pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Além disso, ampliou as áreas de atuação do fundo para prever expressamente o combate ao crime organizado e a defesa do patrimônio público, que nada mais é do que essa violência urbana que a gente enfrenta em todo o país. Então, houve essa ampliação de escopos do Fundo Nacional de Segurança Pública e a previsão expressa da SIM na portaria temática do Fundo Nacional de Segurança Pública. Além disso, recentemente, coisa aí de finalzinho do mês de agosto, o ministro Lewandowski editou mais 2 portarias, portaria 736, portaria 737, para procedimentalizar essas alterações que nós fizemos na portaria 685. E uma das principais alterações nesse procedimento foi justamente a previsão de que 15% do valor que estiver com os estados e Distrito Federal deve ser aplicado preferencialmente na emissão da Carteira de Identidade Nacional. Esse realmente foi um salto de institucionalidade, um salto de transparência no investimento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública diretamente na emissão da Carteira de Identidade Nacional. E aqui, antes de a gente prosseguir para falar um pouco sobre essas questões mais burocráticas, eu queria fazer algumas reflexões com os senhores, porque eu acho que o momento é oportuno. Como disse para vocês, o Fundo Nacional de Segurança Pública é hoje o principal instrumento de financiamento da segurança pública no Brasil. Ele não sofre contingenciamento, temos aí uma decisão do Supremo que proíbe o Fundo Nacional de ser contingenciado. Ele confere suporte a inúmeras outras instituições que não só o próprio Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e ele apresenta uma variabilidade de arrecadação. A arrecadação, a fonte de receita do fundo é a arrecadação das loterias de prognósticos, que é a Mega Sena, a Quina. Então, havendo variação na arrecadação dessas loterias, o fundo ele sobe ou ele desce. O que a gente tem observado nos últimos anos é que o brasileiro tem apostado bastante, porque a renda só tem subido do fundo. Então, a gente tem percebido essa crescente. Mas, enfim, o que eu estou colocando isso, por quê? Porque a aproximação de um projeto da magnitude da Carteira de Identidade Nacional, do Fundo Nacional de Segurança Pública, dialoga com o que a gente chama de futuro do financiamento da segurança pública no Brasil. A gente precisa superar alguns entendimentos de financiamento da segurança pública que se prendem exclusivamente ao Tesouro ou a outras verbas. O fundo chega para dar essa oxigenação no financiamento da segurança pública no Brasil e chega com esse olhar criativo, com esse olhar inovador, que não se resume só à aparelhagem, a serviços de segurança ou a equipamento. A gente está tratando aqui de infraestrutura e a gente está tratando de uma amplitude de finalidades da segurança pública. Amplitude de finalidades por quê? Porque a segurança pública não é só o combate ostensivo à criminalidade. Ela perpassa pelo meio ambiente, olha o que a gente está vendo na situação atual das queimadas, ela perpassa pela educação, perpassa pela democracia, porque a base de tudo, a base da segurança pública é a cidadania. Então, investir em cidadania é investir em segurança pública, e daí o motivo pelo qual a gente aproxima o Fundo Nacional de Segurança Pública da política pública da Carteira de Identidade Nacional. Então, trouxe para vocês aqui esse breve panorama para mostrar como que isso está acontecendo e como nós pretendemos seguir adiante com a política de financiamento da Carteira de Identidade Nacional no Brasil. Pretendemos seguir adiante com diálogo, tanto o diálogo que a gente já está fazendo com os pontos focais da Secretaria de Segurança Pública, como o diálogo com os pontos focais que cuidam da emissão da Carteira de Identidade Nacional. Pretendemos seguir adiante com transparência e, mais do que isso, seguir adiante com essa premissa de que segurança pública está além do que a gente vê na televisão, nesses noticiários policiais, que é só esse combate ostensivo. A segurança pública tem em sua base a conquista da cidadania. E a gente só conquista a cidadania quando a gente tem a nossa identidade, o nosso lugar no mundo. E eu acho que uma das bases do projeto da Carteira de Identidade Nacional é justamente isso, proporcionar a todos os brasileiros o seu lugar formal no mundo. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e ficar à disposição aqui de vocês.
Obrigado, doutora Camila. E eu quero dar uma ressaltada num aspecto. Primeiro, agradecer, demonstrar aí o Fundo Nacional de Segurança, até por um decreto do Presidente da República, ele é a fonte principal de financiamento do projeto da carteira de identidade. Mas o papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gente, além desse processo, ele é muito mais do que isso. Eu quero resgatar, tanto da fala da secretária Lília mais cedo, quanto ontem também, que existe toda essa concentração de informações, quer dizer, toda a coleta de informações que vem dos órgãos de identificação civil dos estados, eles são guardados, custodiados dentro disso. Então, tem um viés de tecnologia, tem uma série de ações que envolvem o Ministério da Justiça nesse sentido. Esse trabalho de conversa, de diálogo estabelecido com os estados, ele é fundamental, porque a gente sabe que a execução de um fundo, os números demonstram o quanto se avançou por conta dessa abordagem que o Ministério da Justiça vem fazendo junto aos estados, para que, de fato, a gente tenha uma melhor utilização desse recurso dentro dessa visão que extrapola, como ela bem falou, a questão da segurança pública. Nós estamos falando, de fato, de uma questão de cidadania. Então, eu acho que é importante ressaltar esse papel fundamental aí dentro desse processo. Bem, passando um pouquinho, gente, eu acho que conversar um pouquinho dos meus colegas, que são colegas de gestão dentro desse projeto, conhecer um pouquinho, Juliano, a gente falar um pouquinho aí sobre a Receita, sobre a visão. A Receita tem um papel fundamental dentro desse processo. Ontem a gente falava da questão do CPF, mas isso é reducionismo demais. A gente fala, a Receita cuida do CPF. Eu acho que a gente tem questões muito importantes aí, como estão sendo abordados pelo Ministério da Fazenda, em especial pela Secretaria da Receita Federal. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Rogério. Boa tarde. Falar sim nas políticas públicas, tema do nosso painel, é interessante a gente tratar da identificação civil como uma política pública. E isso, a identificação civil como uma própria política em si, não é novidade para nenhum órgão público que faz essa gestão. A Receita Federal começou com o CPF, ainda sob o nome de Registro da Pessoa Física, em 1965. Ano que vem a gente comemora 60 anos que nós estamos cuidando dessa identificação única nacional, começando com o fim tributário, mas vendo o grande potencial que ela tem para todas as políticas públicas e que é, de fato, o número que o cidadão tinha em sua mente. A elaboração da Carteira de Identidade Nacional no formato da SIM, como a gente está hoje, utilizando o CPF como número único, ele veio para unir com, perdão do termo bem coloquial, a fome com a vontade de comer, certo? A gente tinha já um número que o cidadão já estava acostumado com o seu uso. A gente já tinha todo um processo bem rigoroso de tentar manter esse número o mais saudável possível, até porque uma política pública razoavelmente importante, que é a arrecadação de impostos para todas as outras, depende visceralmente da identificação do contribuinte. E na hora que a gente conseguiu juntar, então, felizmente, numa grandíssima parceria com múltiplos órgãos, a Receita Federal, começando com o CPF e várias outras soluções que trataremos isso, com uma miríade de outras políticas que fazem com que a Carteira de Identidade Nacional seja possível, é algo que a gente é muito bom de celebrar aqui e talvez a gente possa fazer uma festa até bem grande ano que vem, nos 60 anos do CPF. Então, a Carteira de Identidade Nacional, do momento que ela adotou o CPF como número único, ela vem realmente para facilitar naquela política pública de identificação civil e vem já nascendo em cima de um controle biográfico dos dados do cidadão muito grande. Nesses últimos quase 60 anos que a Receita Federal toma conta do CPF, múltiplos são os processos que a gente faz para tentar cada vez mais sanear essa base e que, com assim, isso fica só mais robusto, até por conta de todos os outros players que a gente tem envolvido no saneamento deste cadastro. Isso faz com que a gente tenha muito menos fraude na identificação do cidadão e uma melhor garantia no processo de identificação dele, seja no mundo físico, seja no mundo digital. Não é demais a gente reforçar aqui que, com assim, você tem a identidade digital no GovBR padrão ouro. E também é uma felicidade para a gente, Receita Federal, quando a gente vê que o GovBR e aí no padrão ouro, como que ele faz diferença nas políticas públicas dos órgãos. A Receita Federal tinha, na pré-preenchida, alcançado 200 mil pré-preenchidas em um ano
de quase 30 milhões de declarações antes do GovBR. Depois do GovBR, em 2 anos, a gente já atingiu quase 20 milhões de pré-preenchidas por conta de ter uma identificação digital forte no país, podendo assim prestar um serviço melhor à sociedade. Mas falando aqui do processo da SIM, eu convido a todos que não tiraram a sua SIM, que tire ela daqui e converse com os colegas do processo, como ele é feito. Primeiro grande contato que os atendentes têm e que os cidadãos, quando estão tirando sua SIM, é com uma solução que nós chamamos de B-Cadastros. Um mecanismo que a gente criou na Receita Federal e que ele é ali rodando por baixo, o primeiro ponto de contato de todo o processo de emissão da SIM, é uma rede blockchain que permite de maneira descentralizada que todos os órgãos de identificação civil possam consultar a base CPF, possam inserir dados na base CPF e fazer tudo isso de uma maneira barata, escalável e segura. A gente não escolheu essas soluções porque ela é tecnicamente mais bonita ou da moda, mas a gente, um histórico da Receita Federal de anos de compartilhamento dessa base de dados, mostra o quão custoso é você ter que compartilhar a base com o órgão, esse órgão recebe todo santo dia uma atualização, e aí um dia ele perde. Aí eu tenho que mandar a base toda de novo porque ele perdeu essa sincronia. Com essa rede blockchain eu não tenho isso, ela é resiliente. E a gente sabe que uma política pública com a envergadura da Carteira de Identidade Nacional não pode estar sujeita a erros e intercorrências o tempo inteiro. Essa solução B-Cadastro que está rodando por trás permitiu então que a gente conseguisse que os órgãos de identificação civil tivessem, de maneira muito rápida, a versão mais atual da base CPF, para que eles pudessem fazer a primeira consulta se o cidadão já está corretamente cadastrado ou a inserção dos seus dados no cadastro CPF. Usando um gráfico bonitinho, e essa é exatamente a solução que eu fiquei ontem divertindo com a equipe toda que está tirando daqui da Polícia Civil do DF, parabéns à equipe, a minha própria SIM ontem, certo? Conversando como que os sistemas deles conectavam, o sistema do órgão de identificação civil, aqui a Polícia Civil, onde está com a aplicação que o atendente está utilizando para emitir, primeiro consultar o seu cadastro CPF, se ele está ok, como que ele vai para o nó, a gente chama de peer, do organismo de identificação civil, onde ele vem. Qual é a base CPF? Quais são os dados biométricos que a gente tem no cidadão? Aquilo ali está tudo ok? Se não tiver ok, vamos conversar então lá com a Receita Federal por uma API própria para fazer o cadastro do CPF em inserção e compartilhar esta informação com todos os OICs pela mesma rede blockchain para que o Brasil inteiro esteja vendo o mesmo dado. Isso parece só uma tecnicidade, né? O meu lado, engenheiro de computação, gostando de falar de blockchain, mas tem uma situação por trás, a gente conseguir que uma base de dados única seja compartilhada com quase tempo real do blockchain, mas ela é muito rapidamente compartilhada por todos os players que estão atuando nessa política, é uma tecnologia, um ganho muito grande, que conseguiu facilitar muito com que a gente divulgasse e crescesse todo esse processo junto com todos os outros órgãos, né? Só que a gente não vai parar aí, né? A gente, como na Receita Federal, a gente não está trabalhando olhando só para o CPF dentro da SIM. A gente está preocupado com diversos outros mecanismos também que estão por trás. Então, todo o processo de emissão da própria carteira existe já, está em construção, uma versão 2.0 do que a gente está fazendo desse fluxo inicial da criação. E, obviamente, deixar claro que a Receita aqui não atua sozinha em momento nenhum. Tudo que a gente está discutindo, se a gente está empurrando, se a gente está sendo puxado, é com todos os órgãos parceiros da CEFIC. Neste caso, a gente está com uma solução próxima, que a gente chama de Metadados SIM 2.0, que ela tenta fazer o quê? Deixar cada vez mais seguro e robusto o processo da emissão da SIM. A gente nunca vai estar satisfeito aqui que o processo está suficientemente seguro, sempre pode melhorar, e é isso que a gente está sempre trabalhando. Ele pode melhorar, seja por ficar mais robusto, seja por ficar mais rápido, seja por ficar mais confiável em seus dados, em como eu robusteço os dados biográficos e biométricos dessa solução. Então, o que a gente está querendo fazer? Talvez fique muito pequeno os gráficos, mas hoje, quando você está emitindo uma carteira de identidade nacional, existem diversas etapas que você tem que cumprir. Ontem, quando eu estava lá tirando a minha, a gente passou inicialmente pelo B-Cadastros, felizmente o meu CPF estava ok com a Receita, eu não passei o vexame de ter algum problema lá. Depois que a gente passou por isso, a gente vai para a etapa de validação biométrica, a gente vai para a etapa de avaliação da polícia, várias etapas de vários órgãos. Mas, e se a gente conseguir garantir que essas etapas funcionem de maneira síncrona e ordenada? Síncrona no sentido de que uma etapa só funciona depois que a outra conseguiu.
e que, ao fazer isso, eu tenho as confirmações e as checagens numa regra única, em um termo técnico, uma máquina de estados bem definida. A gente definir este procedimento e ele operar desta nova maneira, à primeira vista pode parecer, eu estou engessando o processo que podia ter acontecido de qualquer maneira, mas na hora que eu garanto que cada etapa passou depois de uma validação da etapa anterior, me dá um robustecimento em todo o processo e na confiança em cada cadeia que a gente está seguindo muito grande. E isso é muito importante quando a gente está tratando de identificação civil e que todas as políticas estão envolvidas nisso. Esse é um dos grandes trabalhos que a gente está fazendo, está em construção nesse momento. Mas a gente também não fala só de TI e tecnicidade. É muito importante, assim, se eu tenho uma base de dados comum de identificação, será que todo mundo está cadastrando os seus dados da mesma maneira? A gente definiu, e esse foi um trabalho grande em conjunto com a Secretaria de Governo Digital, com a equipe de dados do Rogério, porque a gente viu diversas situações extremamente inusitadas, né? Quando uma pessoa vai tirar uma SIM, mas ela nasceu em um país que o Brasil não reconhece. Qual é o país que ele coloca na SIM? Coloca o país que ele disse que é, ou ele coloca o país que o Brasil reconhece? E se o Brasil não reconhece, qual é o país que ele usa? Qual é a regra para você escrever qual é o país que uma pessoa utiliza quando ele nasceu num país que o Brasil não reconhece? E se ele tem em seu nome algum caractere em algum alfabeto que a gente não utiliza? Como eu faço a transliteração disso para o nosso? Definimos, então, um modelo informacional que vem para tratar como eu vou lidar com os dados que estarão na base da SIM, consequentemente, na base da CPF, consequentemente, na base de todas as políticas públicas que bebem desses dados compartilhados. Como que eu faço, então, por exemplo, para um cidadão que foi tirar uma SIM, chegou com a sua certidão de nascimento e, por algum motivo, a certidão de nascimento não tem a cidade onde ele nasceu? Isso existe, isso pode acontecer. E aí? Qual é a regra de negócio do dado que a gente está colocando dentro da SIM? Esse modelo, então, de como a gente trata os dados, foi um trabalho feito, já está previsto para entrar em operação em março do ano que vem, e ele vai permitir demais que a gente comece a ter todos os órgãos de identificação civil registrando os dados da pessoa natural da mesma maneira, na mesma base de dados. De novo, isso dando qualidade para o nosso processo, qualidade para as informações que a gente tem dentro da Carteira de Identidade Nacional. E tudo isso traz o que de importante? É a qualificação inequívoca do cidadão, certo? É até redundante falar num Congresso de Cidadania Digital que a gente tem tratado dos benefícios da Carteira de Identidade Nacional sobre o quão importante é eu ter uma identificação inequívoca para ter essa melhor assertividade. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de uma política pública bem da Receita, o cashback da reforma tributária. Quem está acompanhando, a gente está se divertindo horrores em construir todos os sistemas para funcionar a reforma tributária junto com os estados e municípios, com um prazo constitucional de entrar em operação em 2026, mas até hoje a regra não está pronta. Todos esses detalhes divertidos, mas é o seguinte, alguns grupos de cidadão, ao comprar, fazer a sua operação de consumo, vai receber de volta o imposto acumulado, seja pela CBS, seja pela IBS. Eu tenho que ter muita certeza de quem é esse cidadão. Não é pouca certeza, até porque a gente está trabalhando, a Receita Federal e as administrações tributárias dos estados e municípios, para tentar fazer algo que ninguém nunca viu. Eu quero fazer o cashback quase tempo real. Quando eu digo quase tempo real, pode ser que eu demore 1, 2 minutos, talvez 1 hora. Na pior das hipóteses, no fim do dia. Alguém já viu alguma política pública devolver dinheiro aqui no Brasil em tão pouco tempo, tão rápido? Esse é o nosso target. A gente tem conversado muito com a Secretaria de Governo Digital, porque nossos níveis de serviço vão ser lá em cima para conseguir fazer. E tudo isso tem pelo fundo, eu sei quem é essa pessoa, eu tenho certeza que na hora que a operação de consumo aconteceu com esse CPF, eu estou devolvendo para aquela pessoa mesmo, e não para alguém que está fraudando em nome daquela pessoa para ter algum tipo de benefício. Esse é o nível de importância de uma identificação inequívoca do cidadão, certo? E na hora que a gente envolve dinheiro, todo mundo sabe que fica muito mais importante. Vai ser muito dinheiro envolvido, muito rápido. Não dá tempo de eu fazer um processo de análise de risco, fazer um processo de analisar em 30 dias devolver. Não é esse o time frame que a gente está tratando. Essa é uma das políticas públicas que a gente está olhando, que vai se beneficiar demais da Carteira de Identidade Nacional, de todos esses aprimoramentos que a gente tem trazido, e, por óbvio, isso não se limita à Receita Federal, limita a todos os órgãos do governo federal, estadual e municipal e suas políticas públicas, para que a gente acompanhe
como bem, acho que falaram ontem, né, a ministra Esther, o ciclo de vida do cidadão, do seu nascimento à sua morte. E como dizem, essas duas coisas são certas nesse mundo, né, a morte e pagar os impostos. Então, a gente estará lá identificando o cidadão com bastante clareza. Meu foco ainda está tentando em restituir eles, mas alguém a gente vai cobrar, eu também não posso cobrar da pessoa errada. Senhores, contem com a Receita Federal nesse processo, é um prazer a gente estar ombreando esforços com todos esses órgãos aqui para que isso seja possível. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Eu acho que é importante dar essa visibilidade do trabalho, que não é só o número de CPF que é gerado ali pela Receita que ela cuida. Tem todo um processo dentro dessa parceria que se estabeleceu, e que está aí forte. E eu acho que assim, o entendimento de que essa questão da carteira ela é base para que a gente tenha, tem um termo técnico da nossa área, que é um golden record, um registro de ouro do cidadão. A ideia é que todo mundo, município, Estado, governo federal, suas repartições, a gente enxergue sempre o mesmo cidadão. Ou seja, quando você tem uma política pública que você tem que implementar, como eu acho que é o arrojo, que é essa visão do cashback, é fundamental que você tenha isso. Gente, por óbvio, a gente tem que garantir o benefício de quem tem direito e não de quem não tem direito. E eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente trabalha dentro desse projeto, para melhorar essa qualidade. Esse exercício de cidadania que a gente vem falando aqui é um pouco disso, dessa dignidade. Quer dizer, você pode ter a condição de fato, antecipar para a vida. Gente, como o Juliano colocou aqui, eu acho que com muita propriedade, gente, que política pública entregará, ou restituirá um cidadão no mesmo dia, que seja em horas, que seja, já é um desafio você colocar no mesmo dia. E eu os parabenizo pelo trabalho e o esforço aí da Receita, como a gente está falando aqui, como parceria dentro desse processo. Voltando um pouquinho, obrigado, Juliano, voltando um pouquinho, e eu acho que Juliano mesmo deu a deixa aqui para a gente fechar, todo o processo que a gente está colocando. E aí eu tenho que fazer uma brincadeira com a Receita dessa coisa do nascimento da morte porque para a Receita não morre, vira espólio, Então a gente sabe que a coisa como é que funciona. E a gente se preocupa desde que antes que você nasce, porque você já está gerando benefício tributário para a mãe. Ainda tem isso. Eu tenho que confessar, gente, que na verdade eu sou egresso da Receita, então eu sei bem o que ele está falando ali. Mas, assim, eu acho que todo esse ciclo de vida, ele inicia fundamentalmente, por óbvio, do nascimento com vida da criança. Hoje, mais cedo, a gente falou um pouquinho de causas de mazelas, assim, eu não tenho nem palavras para definir, dessa questão de subtração de menores e que a gente vive, até o óbito propriamente dito. E quem controla, Ana, me permita que esse controle é feito, todo esse acompanhamento da vida, ele é feito basicamente pelo Ministério da Saúde, que é onde esse registro de entrada no mundo, e o registro, vamos dizer assim, de saída, acontece no Ministério da Saúde. E como é que o Ministério da Saúde está em relação a esse processo e também da política? Eu acho que a gente tem aí uma agenda digital importante que tem sido feita de transformação no âmbito lá da sua secretaria. E conta um pouquinho para a gente aí como é que está esse processo aí. Obrigado. Muito boa tarde a todas e todos. Queria agradecer, secretário Rogério Mascarenhas, pela oportunidade de estar aqui, por todo o trabalho, parabenizar a Secretaria de Governo Digital, por todo o trabalho que vem fazendo e conduzindo no governo. Queria cumprimentar também o doutor Pedro Pontual, secretário adjunto da Casa Civil, doutora Camila Pintarelli, diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, doutor Juliano Neves, da Receita Federal. E trazer um pouquinho, como aqui provoca o secretário Rogério, o olhar da saúde, a participação da saúde, que nos traz assim muita satisfação de ver esse processo acontecendo. Então, primeiro, colocar aqui, vamos dizer, a primeira identificação que acontece quando a pessoa nasce, que é a declaração de nascido vivo, o primeiro documento público legal do cidadão, e que passa a ter a vinculação a um documento, e, no caso da saúde, permite, assim, a partir da DNV, que qualquer atendimento de saúde realizado no SUS seja registrado. Então, essa é a primeira questão que acontece. E, bom,
reiterar o que já foi dito aqui, que a carteira, assim, a Carteira Nacional de Identificação Nacional passa a ser um marco muito importante por todas essas questões já tão bem apresentadas aqui, da cidadania digital no Brasil. E também um documento fundamental para o acesso às políticas públicas, né? E quando a gente pensa a saúde nesse foco, né, o avanço na transformação digital, a identificação única do indivíduo através da SIM, eu queria trazer algumas perspectivas também no caso da saúde. Assim, o fator a identificação única, ela é um aspecto extremamente importante para também a gente construir, por exemplo, uma linha de continuidade do cuidado, ter os registros num prontuário eletrônico, no histórico clínico único desse paciente, seja em qualquer lugar onde ele atenda, a gente poder ter assim, e o CPF como identificador, faz uma grande diferença, né? Então, e assim vai contemplar dados de saúde, como a gente está trabalhando na CEFIC, né? Então, o número do cartão nacional de saúde, o tipo sanguíneo, se você será ou não doador de órgãos, se você tem uma deficiência física ou intelectual, algum diagnóstico, por exemplo, o autismo, no caso de menor de idade, informações sobre o responsável. Então, são questões que, assim, vai contemplar, né? E, na saúde, a gente tem também, eu acho que é importante colocar aqui com o DataSUS, que está na nossa secretaria, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, uma secretaria nova no Ministério da Saúde, ela foi criada pela ministra Anísia Trindade no início da sua gestão, em 2023, né? E, agora, o DataSUS é um departamento que está dentro hoje da secretaria, mas que tem um histórico de mais de 30 anos, e nessa perspectiva histórica da informação em saúde, desde a criação do SUS, né, pela Constituição Federal em 88, mas pela Lei Orgânica da Saúde em 1990, né, o começo, a gente tem um histórico da criação de sistemas de informação que começa no início com uma lógica contábil, com uma lógica quantitativa, centralizada, mas que vai avançando, né, para fazer o acompanhamento dos dados, desde o nascimento até a morte, dos agravos, dos atendimentos de saúde, seja na atenção primária, na atenção especializada. Mas, por muito tempo, né, esses sistemas todos cresceram, esses 30 anos, são mais de 400 sistemas de informação, que cresceram de forma fragmentada, com diferentes lógicas e funções, né? Então, hoje, qual é o nosso desafio, um dos nossos desafios na Secretaria de Informação e Saúde Digital, que está incumbida de avançar na transformação digital do SUS? É buscar uma integração ou uma interoperabilidade de sistemas para que a gente possa ter, né, essa integralidade do atendimento, essa continuidade do atendimento em todo o território nacional e até internacional, em alguns casos, né? Então, para isso, a gente tem uma estratégia, que é a da Rede Nacional de Dados em Saúde, como uma plataforma de interoperabilidade, que é onde, através do estabelecimento de padrões para a troca de informações e de dados, né, enriquecimento de dados e a geração de informações estratégicas, a gente pode fazer com que isso seja uma realidade, né? Então, hoje, o principal objetivo da RNDS é que a gente possa consumir, né, receber, enriquecer, e os diferentes órgãos que compõem o sistema de saúde possam ter acesso às informações no momento oportuno para uma boa tomada de decisão, seja no aspecto clínico individual do paciente, seja também numa lógica de acompanhamento populacional, de vigilância, de predição de emergências sanitárias, de pandemias, né? Então, isso está em processo de construção. Hoje, nós temos, na Rede Nacional de Dados em Saúde, já mais ou menos 1,9 bilhão
de registros ao todo, né? Muitos, isso começou na pandemia, então nós temos um registro grande de 1,2 bilhão de registros de imunobiológicos, mas temos já os registros de atendimento clínico, do complexo regulador, quando você acompanha, por exemplo, a fila de espera para exames, para cirurgias, para atendimentos especializados, e acompanha o fluxo desses pacientes na rede de atenção, e assim por diante, né? E o registro na RNDS, a base para esse registro é justamente o CPF, né, e a interação e a interface que a gente vai construir com a SIM, e, de outro lado, o Cartão Nacional de Saúde, quer dizer, o nosso documento preferencial é o CPF. Mas nós temos alguns brasileiros indígenas, de população também em situação de rua e vulnerável, que, ao não ter o CPF e fazerem um atendimento de saúde, recebem o seu número, o Cartão Nacional de Saúde, né? Então, também é um batimento que a gente precisa trabalhar, né? E aí, na RNDS, a gente vem trabalhando para que a gente possa ter todos esses registros, além do estabelecimento de um padrão, que a gente segue o padrão internacional para a troca de informações de saúde, o padrão FHIR HL7, a gente também tem um fluxo, né, desse processo para construir esse data lake com todos esses dados, né, que passa por, em primeiro lugar, estabelecer um modelo de informação, um modelo informacional para cada conjunto de dados do registro clínico, do sumário de alta e assim por diante, que se transforma num modelo computacional, e, com isso, a gente pode trabalhar esses registros na RNDS. E a RNDS nos permite construir duas interfaces, aliás, três, muito importantes. A primeira delas é o acesso do cidadão aos seus dados de saúde por meio, né, a plataforma SUS Digital, o Meu SUS Digital, que permite que o cidadão tenha acesso aos seus dados de saúde. Deixa eu fazer uma experiência aqui nessa plateia. Poderia levantar a mão quem já tem no seu celular o aplicativo Meu SUS Digital? Tá bom, mas está faltando, né, gente? Se vocês puderem, além de passar para fazer isso assim, por favor, entrem no Google Play, na Apple Store, e baixem gratuitamente o Meu SUS Digital e tenham acesso aos seus dados de saúde e a mais funcionalidades que progressivamente estão chegando, e muitas informações de saúde que vocês podem acessar, tá? Então, essa carinha aí, essa cruzinha, é a carinha que tem o aplicativo, né? Então, consultem, por favor, entrem e baixem, tá? Hoje, ele já tem algumas interatividades, né, que vão construindo um protagonismo do cidadão em relação à sua saúde, ao seu autocuidado, né? Então, a transparência também, por exemplo, o acesso aos medicamentos da farmácia popular, ao programa Dignidade Menstrual, a fila no transplante de órgãos, a pessoa, se estiver na fila do transplante de órgãos, já acessa no Meu SUS Digital o seu lugar na fila, as vacinas, né, já tomaram. E, dentro da perspectiva da cidadania, hoje a gente já tem o acesso à funcionalidade da autodeclaração de raça, cor, etnia, também a autodeclaração do nome social, do endereço, né? E a outra interface, né, que não é para o cidadão, mas é para o profissional, no contexto de atendimento do paciente, é o SUS Digital Profissional, ou seja, esse prontuário, que inicialmente era um prontuário eletrônico acessível em determinada unidade de saúde, hoje, com a Rede Nacional de Dados em Saúde e com esse aplicativo, permite que esse prontuário esteja acessível em qualquer ponto de atendimento que essa pessoa fizer o seu atendimento em todo o território nacional, ampliando, assim, essa mobilidade, né? Então, a jornada do paciente passa a estar retratada, e é isso que dá o que a gente chama a continuidade do cuidado. Não precisar repetir exames, você ter acesso a todo o histórico clínico anterior quando vai fazer um atendimento, e não fazer um atendimento só queixa-conduta, né? E isso
vale a gente estar construindo para que seja feito não só no âmbito do atendimento na rede pública de saúde, mas também envolvendo a saúde suplementar, uma vez que, muitas vezes, o paciente, na sua jornada, circula por diferentes níveis de atenção, por diferentes municípios e estados e por diferentes também recortes do SUS ou da saúde suplementar. Então, é isso que faz com que, se a gente considerar a jornada de um cidadão que, por exemplo, recebeu um atendimento em Manaus e fez um diagnóstico de hipertensão na unidade básica de saúde, depois esteve em Maceió e fez um exame de imagem, né, num centro médico especializado. Aí, depois, foi para um hospital em Unai, em Minas Gerais, e fez uma internação. E depois, em Curitiba, passou na rede privada por um procedimento de obstetrícia ou por um exame, sei lá, de Covid. Onde estão todos esses dados? Cada centro usa um prontuário? Como é que cada local fez um exame? Então, a partir da Rede Nacional de Dados de Saúde, do uso desses padrões para a troca de informação, o que está se construindo é que isso esteja, de fato, acessível no meu SUS Digital, no SUS Digital Profissional, e num outro nível de agregação também para os gestores de saúde que precisam tomar decisões em saúde, né? Então, essa é um pouco o caminho que a transformação digital do SUS está tomando, né? E a gente deixa aqui, né, o nosso agradecimento e de poder estar participando desse processo junto com o SGD e com a CEFIC, de participar da SIM e com os dados de saúde também nessa interação. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu acho que, assim, além de falar da SIM, eu acho de uma importante aplicação, né, dos dados, que essa é a essência, né? A gente ter uma perfeita identificação aí do cidadão para efetivar uma política pública que eu acho que é transformadora, como essa que está sendo conduzida lá na sua secretaria, né, no âmbito lá do Ministério da Saúde. Eu queria aproveitar, né, assim, antes de passar aqui para o Pedro, né, também fazer um agradecimento e uma referência que eu acho que é importante, que, embora a gente esteja aqui na mesa com os representantes oficiais da CEFIC, né, a Câmara Executiva e Federal da Identificação do Cidadão, ela também tem colaboradores importantes que participam conosco dessa empreitada, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério dos Direitos Humanos, né, partícipe desse processo, contribui com o processo. A Polícia Federal também conosco, né, nas discussões que envolvem, né, as discussões da Câmara. O ITI, né, recém-chegado, inclusive, né, era um órgão da Casa Civil, e até dentro desse rearranjo do projeto foi agora para o Ministério da Gestão e Inovação. Então, eu queria fazer também uma referência, né, e o agradecimento à colaboração que esses órgãos têm dado para esse projeto. Obviamente, né, a CEFIC tem uma abrangência importante dentro da condução desse processo, os membros efetivos, mas que esses órgãos colaboram muito dentro desse processo, das discussões, de identificação de oportunidades, o que a gente pode melhorar, que pautas que a gente pode melhorar e como é que esse trabalho acontece. E já vou fazendo um gancho, né, Pedro? A Casa Civil desempenha o papel fundamental dentro desse processo, que é nos coordenar. Né? Eu que estou respondendo aí pela Secretaria Executiva da Câmara, mas que o papel da Casa Civil dentro desse processo, esse engajamento, essa forma, essa articulação entre os ministérios, que é fundamental. E aí eu vi um pouquinho de você, como é que está isso aí, como é a sua abordagem em relação a esse papel. Obrigado, Rogério. Não tenho slide. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu acho que, dentro dessa colocação que o Rogério fez, né, a parte de coordenar, a Casa Civil faz a parte complicada, difícil de conseguir achar o meio do caminho, o Rogério fica com a parte fácil, que depois vai fazer as coisas acontecerem. Eu acho muito ruim essa divisão de trabalho, não é justa. E ainda ontem ficou claro, né, o Rogério combinou com o Célio aí de falar, olha, tenho pouca equipe, eu tenho pouca gente, na frente da ministra dele, que recebeu o recado. Mas eu acho que o que talvez seja importante a gente lembrar, se a gente fala da CEFIC, Coordenação Executiva,
Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão. Então, a gente tem uma parte que é interessante entender o que ela está propondo, porque a primeira coisa é a base da CEFIC é que é um serviço. É um serviço de identificação do cidadão. É o primeiro item do decreto da CEFIC, dizendo, olha, a gente está falando, isso aqui se trata de um serviço ao público, um serviço ao cidadão que precisa ser prestado. Agora, para prestar esse serviço, então, o governo federal tem que se organizar em termos de garantia desse serviço e em termos de uniformidade, de conseguir facilitar a vida do cidadão e de ter a certeza que você consegue melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, quando você fala num serviço desse tipo, que está falando um salto tão grande em termos de mudança, que é a meta ambiciosa que a gente tem, de incluir a população brasileira toda dentro da SIM, então não se trata apenas da novidade de todo mundo ter um documento de identificação novo, mas é um documento de identificação que agora você pode prescindir do meio físico, porque todos os seus dados estão dentro de uma base de dados confiável, devidamente verificada, checada, rechecada, e que permite, portanto, que você possa desburocratizar a vida do cidadão. E talvez esse seja o grande impacto que a gente deseja com o trabalho da CEFIC, é a gente conseguir que o cidadão tenha que gastar menos tempo se preocupando com números e documentos para que a gente tenha essa preocupação, o Estado absorva essa preocupação e o cidadão tenha a preocupação em seguir a sua vida. Então, é menos tempo tentando descobrir aonde diabos eu coloquei a minha certidão de nascimento, o que eu fiz, aonde está aquele certificado, onde está aquilo. Essas coisas todas o Estado vai ter já guardado. Você não precisa disso. Você precisa vir para cá, sentar com o médico e dizer o que você está sentindo. Eu estou vendo aqui que você tomou a vacina X, você tomou a vacina Y, você não tomou a dose de reforço da vacina W. Por quê? E aí você consegue melhorar, então, a forma como o Estado lida e interage com o cidadão e, assim, melhorando a vida do cidadão. E isso eu digo todos nós aqui. E os outros 220 milhões que não estão nessa sala, mas que a gente precisa trabalhar por eles. E, nesse sentido, a estrutura do Estado ela é extremamente, do nosso Estado, da nossa República Federativa do Brasil, ela é uma estrutura que requer que a gente, de fato, tenha muita coordenação e articulação. Então, a gente tem, no Ministério da Justiça, a primeira parada para poder realmente fazer com que as coisas aconteçam, porque quem faz a identificação do cidadão hoje, que é uma área da segurança pública, são os estados. Vamos lembrar que na nossa República, pela maneira como são divididos os poderes e as atribuições e as responsabilidades entre o federal, estadual e municipal, a maior autoridade para a segurança pública que hoje a gente tem no país é o governador do estado. É o governador, a governadora que dita a política da segurança pública. Ao governo federal, a gente busca incentivar ou fomentar linhas de atuação por meio dos recursos financeiros. Mas se o Estado falar não, obrigado, ele faz o que ele quiser. O governador tem toda a liberdade, aliás, o mandato constitucional para fazer isso. E essa é, então, uma linha necessária, que a gente precisa trabalhar com os estados num ritmo e num esquema de adesão. O Estado precisa querer participar, precisa querer incluir o cidadão, e esse querer passa por entender que a vida do Estado e do município também será facilitada em função desse processo. Agora, a gente tem esse esforço adicional de fazer o processo de inclusão. Então, acho que o governador do Piauí, ontem à noite, mostrou, olha, eu criei já 114 postos de identificação em 94 municípios e vou levar para todos os meus 250 municípios. Então, essa abordagem do gestor do Estado, do governador, ela é fundamental. O governador está demonstrando que é uma prioridade para ele os cidadãos pelos quais ele é responsável. E então, todo esse diálogo que a gente precisa fazer, ele vai além do dinheiro do fundo. O dinheiro do fundo chega na hora em que o Estado fala, mas espera aí,
Para fazer isso, quanto que eu preciso gastar? O que eu preciso contratar? O que eu preciso ter? Para botar esses postos de identificação, o que eu preciso fazer? E aí, então, a Senasp entra com esse papel de ser o que dará digamos, a perspectiva de concretização daquilo. Porque você precisa de dinheiro, nós temos o dinheiro aqui. E aí está aqui na apresentação da Camila, foi que ela mostrou, olha, tem itens que passaram a ser autorizados que sejam financiados com os recursos do Fundo Nacional, como é o caso da carteira de identificação. A carteira de identificação nacional. Então, isso vai mostrando quais são as delicadezas que existem num processo de construção desse e qual que é a dimensão desse processo de construção. E aí, depois, a gente tem, uma parte da preocupação é que você dê a carteira de identidade para a pessoa que a pessoa está dizendo ser que é. E você, então, por que isso? Você está colocando um respaldo maior em cima de que essa pessoa é quem ela diz ser. A gente não pode, o nosso patamar mínimo é o que a carteira de identidade é hoje, o RG, né, o Registro Geral, é hoje, que tem várias das falhas, mas que ele funciona, de fato, como um documento de identificação para qualquer pessoa ou setor privado, um negócio, desde a padaria até o banco, para poder contar com um documento que vai dizer essa pessoa quem ela diz ser. E a gente precisa, então, ou fazer o mínimo que existe hoje ou melhorar, a gente não pode piorar. É óbvio que a gente quer melhorar. Então, a gente começa agora, você só tem um número, não é mais aquela fragilidade que todos conhecíamos, de um cidadão pode ter 27 registros gerais distintos, tirando um em cada estado. Agora, você só pode ter um CPF. E a Receita vai garantir que você só tem um CPF. Aliás, é bom que você só tenha um CPF, senão você vai receber uma visita que não é agradável de alguém que a Receita vai mandar. Não sei se são eles, se são Polícia Federal, se é Polícia Civil, mas a ideia é que esse CPF seja, de fato, um número que permite que o Estado saiba quem é você para poder te oferecer os serviços. E depois a gente está entrando na seara da saúde, então, o Ministério da Saúde acabou de ser incorporado à CEFIC, né? Porque a gente tem toda a clareza de que você tem dois momentos-chave da vida do cidadão, que é o nascimento e o óbito, né? Como o Juliano colocou, você tem uma preocupação ali toda com o óbito, mas vamos lembrar que, em 2007, quando o então presidente Lula estabeleceu a Agenda Social de Identificação Civil e Documentação Básica, a ideia era garantir que todo cidadão brasileiro tivesse a sua certidão de nascimento, porque é o direito que dá direitos. É o documento que você usa como a base para tudo. E a gente tinha, à época, um número calculado pelo IBGE todo ano, que era o número de subregistro civil de nascimento. Ou seja, havia uma quantidade relevante de pessoas, que eu acho que chegava a 15% dos brasileiros que nasciam e não tinham um único documento, para comprovar sua identidade, sua cidadania. E, naquela época, então, criou-se a Declaração do Nascido Vivo, gerida pela Saúde, que permitia que se produzisse um documento mínimo que já daria às mães, naquele momento, capacidade de conseguir fazer ou obter serviços para aquele bebê recém-nascido, os serviços básicos essenciais até conseguir a certidão de nascimento. A gente tinha, então, um problema também com a nossa cultura brasileira, que só o pai era o preferencial para poder fazer o registro civil, tirar a certidão de nascimento. Se fosse a mãe, ela tinha que justificar, pela lei, ela tinha que justificar por que não era o pai que estava lá fazendo isso. Então, criava um constrangimento para a mãe, porque a gente sabe que a gente tem um problema na nossa cultura hoje de pais que não assumem os seus filhos. Então, resta a mãe ter que ir fazer o registro, e as mães ficavam com vergonha ou constrangidas, porque eu vou ter que dizer que o meu marido me abandonou, que o pai da criança não me abandonou, vou ter que dizer que tem um pai da criança que não está na vida da criança. E a gente mudou a lei por conta disso, naquela época, para que não haja mais esse constrangimento para a mãe hoje. E a gente conseguiu superar o que à época era o grande problema, que era esse subregistro de nascimento.
E o interessante de ser servidor público do Estado, eu passei por esse processo. Em 2007, eu estava na Secretaria de Direitos Humanos, que, à época, coordenava justamente esse programa, e a gente trabalhou junto com os cartórios, foi um grande trabalho à época. E agora a gente tem um desafio que é mais avançado, a gente tem um desafio de garantir que haja uma unicidade no número que o cidadão tem na sua relação com o Estado e que esse cidadão não enfrente novas burocracias. Então, a gente tem um decreto de 2013, 2014, talvez 2015, que fala, olha, o órgão do governo não pode pedir para o cidadão um documento que o órgão tem ou expediu. Então, você não pode mais... o cidadão não tem que ir em casa procurar um documento e falar, mas foi eles que emitiram um documento, por que agora eu tenho que achar aonde eu botei isso? E você vai diminuindo a quantidade de documentos sob a responsabilidade do cidadão guardar e gerenciar aquilo, e o Estado vai assumindo cada vez mais a responsabilidade de ser o gestor dessas informações para que o cidadão possa simplesmente contar com elas. E aí a gente entra num outro ponto, que você senta numa reunião, eu sento numa reunião, e aí a gente tem a inteligência policial, a Polícia Federal, a Senasp, aí a gente tem o Ministério da Saúde, a Receita Federal, e eu olho para esses caras sabem mais sobre eu do que minha mãe, até mais sobre mim do que eu sei. Então, a gente precisa ter um problema aqui. A gente tem que garantir que o que eles sabem, ninguém pode saber. Que fica entre eu e minha mãe, o que eles sabem sobre mim, a vacina que eu tomei, deixei de tomar. Enfim, então, a gente tem agora também uma preocupação de que isso seja feito com absoluta segurança. Bom, não existe absoluta segurança, com a máxima segurança que hoje a tecnologia nos permite ter. É nosso dever fazer isso. Então, quando o Juliano fala em B-cadastro, eu descobri, acho que da pior parte, porque eu tive que entender o B-cadastro, o grau de complexidade que existe, que acho que faz parte mais da vida dos senhores e senhoras que estão aqui, que existe nos processos de comunicação, de troca de informação e de garantia e segurança para que aquela informação seja, de fato, a informação que deveria ser referente ao cidadão. E isso é um desafio que, então, se impõe a nós agora para que a gente garanta que tudo que houver de passo agora incremental nesse processo esteja sempre dentro da máxima segurança possível e viável dentro da tecnologia disponível. A gente precisa garantir esse passo a passo. Então, a CEFIC, a gente acaba recaindo a essa atribuição de fazer todo esse diálogo e garantir que nós façamos um caminhar conjunto, avançando, e que que o diálogo que a gente está tendo na mesa seja o mesmo diálogo que está tendo com os estados, então, com todos os senhores e senhoras que estão aqui e que receberam merecidos aplausos ontem à noite, por iniciativa do Célio, que eu acho que é quem faz o trabalho árduo na ponta de garantir que as pessoas estejam sendo incluídas nas bases e que as informações sejam, de fato, as corretas, porque é esse processo que vai permitir que, no futuro, a vida de todo mundo, então, dos nossos filhos e netos e bisnetos, e se houver mundo ainda, trinetos, e olha que talvez eu esteja sendo otimista, tá? Mas a gente tem garantir que essa vida seja uma vida, a relação com o Estado não seja uma relação de queixa, de reclamação, mas seja uma relação, de fato, facilitada. No entanto, sempre garantindo que haja a segurança necessária para que o Estado tenha a informação e possa fazer essa informação gerar dentro do que é estritamente necessário, que não saia fora disso e não haja nenhum tipo de acompanhamento da informação do cidadão que não seja de interesse do cidadão. E é esse, talvez, o que a gente retoma no ponto de que se trata de um serviço de identificação do cidadão, que é voltado ao cidadão e que é uma garantia de cidadania. E eu acho que a ministra Esther chamou atenção para isso ontem à noite, na fala dela, que esse congresso aqui, que não se trata de uma versão única ou primeira, eu estou roubando o tempo dos que os outros sobraram, eu estou aproveitando, a gente faz isso com orçamento também, o que o pessoal não gasta, a gente redistribui e depois, em geral, não fica para a gente dá para quem está precisando gastar ainda, tem projeto para gastar. Mas, enfim, a gente tem essa preocupação de que se promova uma garantia do direito, e o fato desse Congresso ter assumido
uma percepção de cidadania, e esteja falando de cidadania digital, é extremamente emblemático, porque, no final das contas, é absolutamente essa discussão. A gente está discutindo o que cada cidadão brasileiro precisa que lhe seja entregue a partir do Estado para melhorar a sua vida. Nós estamos aqui, no final das contas, com todos os investimentos, com todas as dificuldades e todo o trabalho necessário para melhorar a vida do cidadão brasileiro. E eu agradeço muito que todos e todos estejam aqui e contem sempre conosco nessa parceria, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa diretriz de governo, é garantir, no final das contas, que essa meta seja atingida. Gente, obrigado por nos escutar, obrigado aqui ao convite e eu queria dar aqui o elogio particular ao Rogério, que, como secretário executivo da CEFIC e como um militante entusiasta do tema, faz um trabalho maravilhoso. Rogério, eu te devolvo a palavra. Obrigado, Pedro. Obrigado. Pedro, te agradecer, né? Assim, eu acho que a condução desse processo, né, e a coordenação que está sendo feita, né, pela Casa Civil é fundamental dentro disso, né, dentro desse processo, para a gente estar chegando onde a gente está chegando. E te agradecer até por conta desse histórico, que eu acho que é importante contextualizar para todos, trazer essa análise histórica, e eu acho que você tocou num ponto fundamental desse projeto, né, quando a gente está falando de cidadania, é inverter esse ônus da prova, né? O cidadão o tempo todo tem que estar provando que ele tem que ter direito, provando aquilo que, invariavelmente, o Estado já sabe. E eu acho que essa é a grande essência desse resgate. Eu acho que todos esses atores que estão aqui, né, que eu já aproveito para agradecer, nós todos estamos imbuídos, a partir, né, mesmo com a perspectiva de cada um do seu interesse, mas o conjunto dessa obra é esse. Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente melhora a vida do cidadão? Como é que a gente muda esse paradigma que a gente tem até hoje, né? Então, eu queria agradecer muito aqui os meus colegas de mesa, também os partícipes, como eu disse, né, o Ministério dos Direitos Humanos participa, a Polícia Federal, o ITI, e outros ministérios que, eventualmente, também participam, né, pontualmente aí das discussões, e, em especial, os órgãos, né, estaduais aí de identificação civil, os governos de Estado, porque isso é uma política federativa, gente. Isso não é uma política só do governo federal ou de um poder executivo. Isso também envolve o legislativo, como foi a frente parlamentar citada aqui, como foi a questão, inclusive, do próprio TSE, a própria ministra, por um fortuna, teve, infelizmente, não pôde ir, a própria ministra Carmen Lúcia estaria aqui, o TSE está conosco dentro desse projeto. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, agradecer a todos, e a gente já fica por aqui, né? Bom, obrigado, gente, a todos. Gente.